Olá, ouvintes da Rádio Inconfidência, aqui quem vos fala é a Aninha Paixão. Estou aqui trazendo mais uma vez o playlist. Como vocês sabem, aqui minha boca não passa pela porta, jamais passará. Eu jamais vou permitir que isso aconteça nessa vida. Tem semanas que eu exagero, como sempre, hoje será uma delas. Eu tenho que contar para vocês que hoje eu estou trazendo uma força da natureza, um osso que é um arquétipo por si só. Eu hoje vou descobrir a qualquer preço aonde que o vento faz a curva, porque eu tenho aqui ninguém menos do que Bruno Gouveia. Eu tô ótima, como é que você tá? Tá tudo jóia, tá tudo muito bem, estou muito feliz de estar em Belo Horizonte mais uma vez, estamos fazendo show por aqui para variar e é sempre muito gostoso. Aqui, e o tanto que Belo Horizonte te ama, vamos conversar disso? Pois é. É muito, não é? É uma coisa tão forte que vou te contar aqui, poxa, fico tentado a morar aqui. Tem que mudar, venha. Antes de qualquer coisa, eu tenho que falar uma coisa. Semana passada eu estava aqui com o Arnaldo Brandão e ele mandou um abraço enorme para você. E aqui o moço gosta demais, viu? Então eu falei assim, pode deixar que eu vou mandar para ele, vou mandar no ar, para não esquecer. Aqui nós temos totalmente demais, meu amigo. Isso, aqui nós temos uma coisa que é super importante. O lema do programa é conte-me tudo, não me esconda nada. Então aqui você, por favor, me conte detalhes, tá certo? A gente vai falar da sua vida através da música. Pode ser? Vamos lá. Qual que foi a primeira musiquinha que você preparou pra gente? Bom, para contar a minha história com o musical, né, eu fiquei pensando que músicas eu poderia escolher para poder representar, para poder me representar. E eu achei que seria importante começar com a década de 70. Amo! A década de 70 é importante para mim porque eu nasci em 1966, então é exatamente nessa década que eu começo a entender o que é música, eu começo a entender o que a música é capaz de transmitir. E eu sempre falo que a nossa base musical, quem nos dá é nossos pais. Né? Sem dúvida. Nessa época ainda, que não tinha Spotify, não tinha nada, a única música que se ouvia era aquela restrita aos discos de casa, eventualmente ao que a rádio tocava. Eu ouvia muito a música dos meus pais. E tinha muita coisa naquela época que até inclusive a música internacional tinha aquilo, né? Ela era lançada lá fora e demorava 6 meses para chegar aqui, não era? Não era uma coisa de fácil acesso à música. Sim, era muito complexo. Você de repente você descobria um disco, esse disco na verdade já tinha sido sucesso há mais de um ano no país. Então a gente viveu um período em que a sensibilidade à música era muito complicada. E assim, para o seu programa eu queria contar exatamente canções que me construíram como músico. Não só meramente as canções que eu gosto, mas aquelas que serviram para me moldar. Então eu começo com um disco para mim que é um dos mais importantes que eu ouvi na minha vida, que é um disco do Chico Buarque chamado Construção. Ai, maravilhoso, claro. E o Construção para mim ele se torna importante não só pelo seu repertório, que é fantástico, mas principalmente pela sonoridade, que eu vim a descobrir mais tarde. Né? Assim, eu gostava do disco, e conforme eu fui crescendo, eu fui voltando a ouvi-lo, assim, principalmente quando eu comecei a entrar no estúdio e vi a dificuldade que era você gravar com o maquinário que nós tínhamos, com as mesas que nós tínhamos, tudo. É tão engraçado, né? Porque essa coisa dos bastidores, as pessoas não imaginam o que é. Elas escutam uma música ali, ó, elas não imaginam o tempo que passa para aquela musiquinha ficar pronta. Exatamente. Você, para fazer um disco, nessa época a gente levava de 2 a 3 meses para fazer um álbum. E sempre se perguntando muito, peraí, mas eu queria esse som, por que esse som não sai? E a gente aprendendo ali, né, os técnicos explicando pra gente e tudo mais. E aí o que me fez voltar o disco, né, Construção de Chico Buarque, porque ele foi gravado com muito menos, como é que eu vou dizer isso? Com equipamento técnico inferior ao que nós tínhamos, né? Então, para não entrar muito na questão técnica, né, a gente gravava em 24 canais e o Construção foi gravado, se não me engano, em 16. Então, assim, é mais ou menos, se você entender como câmera, pensa uma câmera de 24 megapixels, hoje uma câmera... Tem uma coisa meio louca
boca aqui, que isso eu já conversei demais aqui com as pessoas que vêm aqui, porque eu sou leiga nesse tipo de negócio, mas eles falam que esse negócio dos canais começou com os Beatles, não foi isso? Eles começaram a aumentar, porque antigamente eram 4 canais só, e aí eles começaram a trazer mais, foi isso mesmo? Foi, porque conforme você ia gravando, na época dos Beatles, você às vezes tinha que gravar uma coisa num canal, uma coisa no outro canal, entendeu? E aí depois você pegava essas duas, botava no terceiro canal, e aí gravava uma quarta coisa e botava. Era um jogo de ficar meio no escravo de Jó, completando os canais provavelmente todos. Deve ter sido a hora que realmente a coisa do mixar é que entrou em ação, né? Porque aí você tinha que colocar um tanto de canal junto. Mas olha, eu vivi ainda muito problema. Com 24 canais eu ainda tinha problemas para gravar. O que eu vou explicar para todo mundo aqui que acontece? Quando você vai gravar uma música, o ideal é você ter um microfone só para o bumbo da bateria. Um só para guitarra, um só para teclado, um só para guitarra solo. Assim você, na hora de fazer com que a música fique pronta, você controla os volumes de cada um, e isso se chama mixagem, e aí você coloca tudo para funcionar. E quando eu comecei a gravar, eu já gravei numa mesa muito boa, de 24 canais, mas ainda assim eu via muitas dificuldades para aquilo. E fiquei impressionado como é que algumas canções tinham sido feitas com muito menos canais. Porque o que tinha ali? Tinha um material humano, técnicos muito eficientes, né? E às vezes os truques, entendeu? Como gravar que a gente não tinha, né? E aí eu volto então para o disco Construção, que é muito bem gravado. Mas qual foi a música desse? Deus lhe pague. Deus lhe pague. Deus lhe pague, que é uma música que abre o disco e que encerra o disco, né? Quando termina a última faixa do disco, que é Construção, que é quase um objeto de estudo hoje em dia, termina e ele faz ele traz de volta a música que abriu o disco, que é Deus lhe pague. E Deus lhe pague é tão atual, é tão forte, tão, sabe? As músicas, né, quando elas são muito fortes assim, elas não morrem. Não morrem. Elas ficam ali, ó, e independe de quando você vai escutar, é uma coisa muito louca. Agora, eu preciso saber uma coisa que você está aí falando, foi um choque de realidade muito grande para você, então? Porque às vezes, eu sei como é que funciona esse negócio. Vamos lá, eu estou perguntando se a gente for olhar a história do biquíni assim, mais ou menos, né? A gente está olhando, fala princesa. Tá na mamãe Patinha. Gracinha demais sua filha. Aqui, aí você tem a história do biquíni. Eu já vi você falando que vocês começaram como amigos e aí vocês se tornaram músicos. Não foi aquela coisa do eu quero ser músico, eu quero ser famoso. E de repente, então vocês têm uma coisa ali, ó, e de repente você falou, não, isso aqui está sendo muito mais legal do que uma reunião de amigos. Então vamos começar a tocar aqui. Não cobrava, vocês tocavam, vocês tiveram uma história de 2 anos antes de vocês receberem o primeiro cachê. Não teve disso? Sim, havia um prazer muito grande em fazer as coisas. E eu ouvi essa frase do Herbert, que era do Herbert Viana, que ele falava assim, é mais fácil você transformar o seu amigo num músico do que você transformar o músico no seu amigo. Que eu acho que é um dos sucessos do biquíni se deve a isso, com toda certeza. Com certeza, né? Porque, poxa, musicalmente nós temos diferenças muito grandes. Por exemplo, o Miguel, quando eu conheci, ele era meu amigo, mas ele só gostava de ouvir música clássica. Ele achava o resto tudo caído. Muito aquém, entendeu? Aí eu falei assim, bom, já que você gosta tanto de música clássica, eu vou te dar um disco para você ouvir. Tá? Aí eu dei para ele Queen, A Night at the Opera. Aí no título dele, Uma Noite na Ópera, eu falei assim, ouça esse disco. E claro que não tinha ópera nada, mas só tinha os vocais de Bohemian Rhapsody ali e tal. E aí ele achou muito interessante aquilo. E aquilo veio, aí eu fui introduzindo para ele sintetizadores, bandas que tocavam com sintetizador. Aí ele comprou um sintetizador. Mas isso foi antes da gravação ou depois da gravação? Bem antes. Aí é que eu quero chegar. Como é que foi esse choque de realidade na hora que você chegou lá? Porque, na verdade, você não tinha aquela coisa, você músico, famoso e tal. Ainda não, você ainda tinha aquela coisa da diversão. Sim. Então, chegar lá e falar, opa, o buraco é muito mais embaixo. Pois é, nós contamos com um cara muito especial, né, chamado Carlos Benin. O Carlos Benin era baterista do Kid de Abelha. Ele namorava a irmã do Sheik, que fez parte da banda até o ano de 2000. E o Benin foi aquele cara que
olhou para tudo e viu aqueles moleques fazendo música, na efervescência do rock, ele falou assim, cara, deixa eu ouvir uma canção de vocês. E no que a gente mostrou a primeira canção para ele, que era Tédio, ele falou assim, isso é demais, isso é incrível, poxa, temos que gravar essa música. E a gente ainda assim, tipo, não, isso não é incrível. Não, porque ele falou assim, esse é o hit do verão. Eu falei assim, não, do verão não. Hit do verão? Pô, é o tédio, cortando os meus programas e esperando o meu fim? Não é. Então, isso. E foi, né? E foi. Ele estava certo, mas a percepção dele foi muito importante pra gente. E ele, como ouvia muita música, entendeu? Ele tinha também, ele não era um produtor, mas ele tinha mais ou menos a ideia de como produzir. Então nós fomos todos muito verdes para a gravação e tentávamos ali gravar com toda a nossa inexperiência. Mas o resultado, mesmo com tudo isso, se tornou muito positivo, ficou realmente acessível. E aí, por conta dessa história, a nossa música chegou a tocar nas rádios e aí, através disso, as gravadoras vieram e nós fomos para um estúdio. Só que a gente começou num estúdio de 8 canais, contando aquela história. As pessoas gravavam 16, eu comecei com o de 8 e fomos para um de 24. Pensei, 24 vai ser muito mais fácil, não era. Você tinha que entender muito mais, né, de acústica, você tinha que entender muito mais de técnica de gravação. E a gente foi aprendendo isso realmente ali na cara dura, entendeu? Mas te deu aquela coisinha mais tesão ou te deu aquela coisa assim, ah meu Deus, talvez não seja isso que eu quero? Não, na verdade, os resultados saíam sempre melhores do que os nossos medos, entende? Então, foi saindo. Mas ainda assim, quando acabou tudo, a gente olhava para o disco e falava assim, putz, eu tenho certeza que eu poderia ter feito melhor. E só a experiência que a gente viveu em 2 meses, eu falei assim, ao final de 2 meses, se eu tivesse entrado agora para gravar, já seria outra história, entende? Claro. Então, isso foi uma coisa. E foi nessa hora que a gente começa a perceber a produção de outros discos, e a gente começa a ver outros artistas gravando, e assim, nossa, esse som é legal, eu quero chegar nesse som de bateria, por exemplo, eu quero chegar nesse som de guitarra, e tudo isso. Mas isso aí é uma coisa que eu não sei, eu tenho uma opinião sobre a sua pessoa e eu vou até falar ela agora, a pessoa como Bruno, como artista, tá certo? Eu acho que o seu sucesso se deve a uma coisa muito simples. Eu lembro de escutar você falando uma vez assim, que toda vez que você vai para um show, para você é um show à parte, porque você está ali do palco assistindo as pessoas. Sim. Então, para você é uma coisa especial, as pessoas estão indo ali, mas você também está indo para aquele momento seu. Sim. E eu acho que essa é tanta coisa junta, misturada ali, essa humildade de conseguir se colocar no lugar do próximo. Você está entendendo? De conseguir chegar e falar assim, meu Deus do céu, eu sou a plateia, eu não sou esse superstar, eu sou a plateia também, sim, mesmo estando em cima do palco. Te dá a capacidade, viaja aqui comigo, que a gente pode viajar até no Rei de Espadas se a gente for olhar para o tarô e tudo mais. Visionária. Então aí te dá a capacidade de entender o que as pessoas querem escutar também. Eu sempre pensei que as músicas que a gente fazia, elas precisavam ter um eco, entendeu? Então, de uma certa forma, tem isso. As músicas que nós fazíamos, nós pensávamos em colocar a nossa vivência ali e tentar ver se aquilo ecoava nas pessoas. Daí a gente fazia música como Tédio, Timidez, né? Mesmo no Mundo da Lua. Mas você já sentia ali o que as pessoas queriam? Não, eu sentia o que a gente sentia. Eu dizia o que a gente sentia. A surpresa nossa foi quando a gente começou a perceber que era uma coisa que as pessoas também sentiam, entende? A gente não pensava dessa forma, a gente pensava assim, eu quero falar sobre timidez. Eu, quando escrevia a letra de timidez, eu pensava na minha timidez. Eu era uma pessoa muito tímida no colégio, eu não consegui ter nenhuma namorada no colégio porque... Mas era uma coisa muito normal, entendeu? Você no segundo grau, as meninas estavam todas de olho nos garotos que já estavam indo para a faculdade. E elas sim, eram muito tímidas com esses garotos, enquanto nós éramos muito tímidos com elas, entende? E eu não percebia isso até a hora que a música começou a tocar e eu descobri que a música era super bem aceita pelas meninas, que elas viram, cara, você escreveu essa canção, ela fala tanto de mim, ela fala tanto da minha Foi vida. a primeira vez que você entendeu que você era um canal?
de uma onda de informação? Você está entendendo? Aquela coisa de que chega ali, muita gente se conecta àquilo e você seria o canal para que todo mundo... Não, eu levei muito tempo para entender isso. Eu inicialmente continuei escrevendo as minhas letras, as minhas vivências e tentando desesperadamente torcer para que as pessoas se identificassem com aquilo que eu estava falando, entende? Que coisa louca, porque o tímido ele escreve às vezes não querendo que as pessoas saibam. Não. Então você já escrevia para as pessoas? Eu já escrevia querendo que elas entendessem o que eu estava... Que maravilha! Entendeu? E aí nisso é que vem essa ideia. Agora, quando você fala de show, o show eu sempre tive essa coisa. Eu acho que porque eu tenho 3 pessoas, 3 caras do rock internacional que sempre foram, para mim, digamos assim, nortes de bússola. Quem são eles? O primeiro, Freddie Mercury, que sempre cantou para multidões e sempre quis se envolver com as multidões. Cantou Live Aid. Entendeu? Ele sempre teve essa coisa do tipo, o show não é só meu, o povo faz um show também, entendeu? O público faz um show maravilhoso. Ele sempre percebeu isso e eu sempre achei aquilo demais. O segundo cara que sempre me mexeu muito é o David Byrne, do Talking Heads. Entendeu? Nossa, eu amo. Então, o David Byrne, do Talking Heads, é um cara que sempre criou essa conectividade e, ao mesmo tempo, ele sempre teve uma forma de interpretar as canções dele no palco muito única, entendeu? Então, ele era meio desconjuntado, etc. E eu me identificava com ele porque também eu não sabia dançar, não sabia fazer nada. Então eu meio que jogava tudo pro alto, ia dançar do meu jeito, da minha maneira maluca e tudo mais. E todo mundo falou, nossa, como é legal. Eu falei, cara, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas entendeu? Todo mundo, mas como é que você faz aquele passo? Eu falei, que passo? Não, que você fez um negócio. Eu não sei, eu só estava sentindo a música e botando para fora, porque era uma vez que eu não tinha um instrumento, ou melhor, uma vez que o meu instrumento eu engoli, entendeu? Então... Que lindo isso, é a primeira vez que eu escutei. O meu instrumento era esse, eu engoli ele, estava aqui dentro. Então, a vibração do instrumento era essa, entendeu? Era eu me mexer maluco, era eu cantar e tentar passar exatamente... E você não tinha timidez no palco, então? Não, no palco Na hora que não. você chega lá, acaba tudo? Na hora que chegava no palco... Desde o começo? Desde o começo. É um canal, né? Não tem jeito. Eu falei assim, cara, eu não vou me preocupar com isso. Era muito legal, porque... E aconteceu uma coisa muito doida, terminava o show, aí as meninas vinham assim no camarim, super simpáticas, sei o que e tal, e eu falava assim, eu olhava para um e falava assim, o que eu faço agora? Entendeu? Sabe? Aí você tá vendo que ela tá te dando mole, sabe? Aí a timidez entrava toda, né? Eu não era mais aquele cara ali, entendeu? Os meus superpoderes acabavam. Então, eu morri de medo. Assim, ficava, o que eu faço, etc. Mas assim, foi um processo, eu tinha 18 anos. Isso é maravilhoso, entendeu? 18 anos ainda é um adolescente. Entendeu? Então, isso que talvez foi uma coisa que... Pessoas, eu estava vendo dias atrás um blog, né, cara tentando contar a história da gente, contar muito que a gente não era bom músico, não era, e é verdade. Assim, eu acho que eu aprendi a cantar ao longo da minha vida. Eu não nasci cantando. A única coisa que eu sabia é que eu era afinado. Então eu falo assim, afinado eu sou. Mas você tinha que achar a sua identidade, né? Porque aquela coisa, você está vendo um tanto de música, você tem aquela coisa dos artistas que eles estão te influenciando, é um adolescente. Você pega ali um pouquinho de cada pessoa e cria sua própria personalidade, claro. E é um processo. Tanto é que se você vai ouvir Tédio do primeiro disco, eu tô querendo, sabia esse dia, tem que ir. É um jeito de cantar que eu não canto hoje em dia. Eu acho muito engraçado quando alguém fala assim, não, vou cantar uma música do Biquíni, e eu vejo que o cara está querendo imitar aquele cara, que hoje eu falo assim, cara, esse cara não cantava, sabe? Tipo, esse cara ainda estava amadurecendo a voz. Ai, eu quero saber sobre isso. Mas peraí, vamos para a próxima musiquinha agora, qual que é? Próxima musiquinha, eu vou ainda me manter na MPB, Trilhos Urbanos do Caetano Veloso, tá? Meu Deus. Porque Cinema Transcendental é um disco importante na minha vida. E Cinema Transcendental é uma canção que Trilhos Urbanos, que ele cita Cinema Transcendental e é o nome do disco, né? É daí que ele tira o nome do disco. É um disco daqueles que você toca e vai inteiro, assim, e eu ficava ouvindo aquelas letras todas, e o Caetano numa fase muito boa. Pra quem não conhece, é aquele disco que ele tá de costas olhando a praia, assim,
né? E é tão engraçado porque nessa época as pessoas ficavam esperando para poder ver a capa também, não era? Havia essa expectativa, qual Tinha vai ser uma a capa? expectativa. Uma coisa Nossa, eu fiquei... E era uma coisa, era um misto de surpresa, de decepção. Você falou, nossa, mas essa capa... Tanto é que foi o Beatles que veio e trouxe a capa dupla, não foi? Foi. E aí todo mundo falando, nossa senhora! Os Beatles trouxeram as letras. Pois é, também. As letras escritas não tinham. Foram os primeiros a colocar letra Pois é. na capa. Então eu fico imaginando o impacto da capa naquela época. Mas aí, qual que era aquela ali que você achava que ia furar? E aí tem essa coisa do Trilhos Urbanos. Trilhos Urbanos é uma canção que eu gosto muito, né? O melhor do tempo, esconde do mundo. Mas tem várias outras, Oração ao Tempo, eu acho a coisa mais linda que tem nesse disco. As regressões dele, quando ele canta Vampiro, que é do Maltner. E assim vai. E são... já uma fase que eu não estava ouvindo tanto. Minha mãe e meu pai não ouviam muito Caetano. Eu fui descobrir Caetano bem depois. Foi nessa época que sua mãe falou com você, se você quiser ser músico, vai ser músico, mas seja bom? Na verdade, o que ela disse para mim não foi nessa época não, foi um pouco depois. Eu já estava com biquíni há algum tempo e aí eu virei para ela e falei assim, olha, eu vou trancar a faculdade porque eu não estou fazendo nem engenharia, não foi? Eu fazia engenharia e eu falei assim, eu não estou fazendo nem isso direito, muito menos a música. Eu tenho que trancar a faculdade. Era engenharia o que? Civil? Naquele momento eu estava fazendo curso básico de engenharia, mas a minha cabeça estava voltada para engenharia de computação, ou sistemas de computação, e por isso vai explicar 10 anos depois o porquê o biquíni quis ser pioneiro na internet, porque minha cabeça já funcionava pensando. Estou falando visionário, Rei de Espadas. Então, eu não sei o que é Rei de Espadas não, mas eu estou aceitando. Quer mais água? Deixa eu pedir aqui para o Cacibas trazer um pouquinho de água para a gente, por obséquio. Então, obrigada, Cacibas. Então acontece isso. Eu tenho que parar, e aí quando eu falo para minha mãe, eu falo assim, olha, eu sei que você queria que eu tivesse uma coisa mais estável, mas eu vou mergulhar de cabeça na música. E aí ela virou para mim e falou assim, desde quando ser engenheiro nesse país é sinônimo de estabilidade? Então ela falou assim, você tem que fazer aquilo que você gosta, e uma vez que você vai fazer o que você gosta, faça da melhor forma possível. Bruno, você acha que isso foi ali o último empurrão, aquela coisa que você precisava na vida? Porque se você chega num ponto que você está ali, né, pensando, será ou não, você está balanceando para ver o que vai pesar mais, você tinha uma dúvida. Você acha que isso foi o que pegou e falou assim, é isso que eu vou fazer? Eu acho que foi um grande incentivo. Eu agradeço muito. Os meus pais me incentivaram assim, nesse ponto, assim, sempre me deixavam livre para decidir. Não que quisessem que eu fizesse música, eu acho, mas que queriam que eu fosse feliz no que eu estivesse fazendo. E se eu estava fazendo música e estava feliz, para eles era bom. Mas como todo pai, nessa época, preocupado com, tipo, até quando isso vai durar? Será que isso vai durar? E tem uma coisa muito interessante, porque na hora que eu estou participando disso, muitas pessoas não sabem, mas eu tenho um primo que é um cara incrível dentro do rock nacional, que é o Ricardo Barreto, e que foi guitarrista da Blitz, e que compôs com o Evandro Mesquita as principais canções que todo mundo canta da Blitz, entendeu? Então, desde de Weekend, Beth Frisda... Então ele foi uma influência grande na sua vida? Não foi porque eu era muito mais novo que ele. Então, quando eu vinha saber que ele era da Blitz, eu já estava, sabe, num outro estágio. Mas o ponto é que o importante é o seguinte, a minha família, às vezes, falou assim, pô, mas olha só o seu primo, fez sucesso com a Blitz, mas ao mesmo tempo a Blitz já acabou, não sei o que, entendeu? Olha aí, você vê que isso aí não vai durar muito tempo, tinha uma parte da família que meio que assombrava, entendeu? Tem sempre, né? E eu falei assim, tá bom, mas isso não me preocupava, entendeu? Tipo, não adianta eu viver a vida dele, eu tenho que viver a minha, claro, e saber o que vai vir. Exatamente. Que vai chegar para a minha vida. Entendeu? Mas ao mesmo tempo você tinha aquela coisa, já que você tem uma pessoa na sua família que foi tão bem sucedida fazendo,
te dava aquela coisa, eu também posso, eu quero, uma pessoa tão próxima de mim. Porque às vezes a gente tem sonhos, mas a gente não tem as pessoas ao nosso lado. Então a gente não tem aquela referência, a gente não tem aonde se agarrar. Aí com uma pessoa tão perto a gente fala, que isso, gente, isso aconteceu aqui na minha família. Tá, mas eu não sei se isso foi uma coisa que foi tão forte. Novamente eu tenho que explicar assim. Os meus primos, são primos na verdade de segundo grau, eram de uma formação artística. Então o Ricardo Barreto, a Regina Casé, todos eles são meus primos de segundo grau. Mas a diferença de idade para mim, embora não fosse tanta, era nessa fase da juventude, era um abismo. É mais ou menos como uma criança de... Aí tem uma coisa distante. É uma coisa, sabe, era uma coisa distante. Eu mesmo, eu era aquele tímido que assistia o show, entendeu? Eu não ia no camarim, eu não falava nada, sabe? Eu ia embora, sabe? Eu via e falei, pô, que legal, o show foi legal. Eu vinha falar com meu primo, assim, muitos anos depois, já com biquíni consolidado, etc. Pô, que legal, aí vim conversar sobre música, entendeu? Que delícia. Mas assim, naquele momento, era só talvez uma prova de que havia uma verve musical na família. Isso sim, entendeu? Então que, poxa, aquilo virava meio que uma pena mágica do Dumbo, como eu falo, sabe? Sou capaz de voar, entendeu? O Dumbo voa, eu segurava na pena mágica. Você sabe que o Henrique Portugal, ele estava me contando, né? Ele trabalhou como contador durante muito tempo. O Skank já estava aí estourado há uns 3 anos e ele não tinha coragem de largar. Porque ele falava assim, não, gente, pelo amor de Deus, e se esse trem não der certo, né? Para poder garantir. Eu quero saber de você, a hora que você pensou assim, agora deu certo, agora vai. Mas calma, só depois que você me contar qual que é a próxima música. A próxima música que eu vou colocar para você é da Rita Lee, tá? Porque a Rita Lee, ela, alguns anos antes do Caetano, tinha lançado um disco que para mim é um supremo, assim, sabe? É uma coisa incrível. E foi um disco que mexeu muito comigo, chamado Fruto Proibido. E o Fruto Proibido, todas as músicas desse disco, todas as músicas desse disco são impressionantes, né? Mas essa música que ela tocava, toda vez que eu ouvia, eu ficava alucinado no quarto e, sabe, eu queria aumentar o volume, sabe, porque eu achava aquilo dali, assim, a transgressão em palavras, sabe? Porque foi também uma forma de eu entender como é que as composições eram feitas. Ela conta, na verdade, né, quase que uma mãe falando para o psicólogo a respeito da filha que está gostando, que está namorando rock and roll, né? Então esse tal de rock and roll é muito legal, porque eu falava assim, cara, de onde ela tirou essa ideia, sabe? E, então a minha filha não faz isso, ela já fuma com essa idade, ela quer modificar o mundo com esse tal de rock and roll. E eu acho essa música tão legal. É forte, não é? É muito forte. E assim, é uma das canções que me nortearam sempre, entendeu? Embora ela fosse nada do que eu fosse fazer. Mas ali estavam dicas muito interessantes, sabe? Desde o que você é capaz de fazer com a música, da forma como você pode expressar, como pode não ser somente eu, mas contar a história, entendeu? Você sabe o que eu acho mais legal nessa música? Você está aí falando, eu acho que a gente pode colocar uma analogia aí, que é o encontro da pessoa com um propósito de vida, sabe? Aquela coisa que você não precisa de mais ninguém, você se encontrou, você encontrou o seu caminho e está aqui. E eu vou namorar o meu destino. É uma coisa muito louca, não é? Sim. É fabuloso isso. E por isso, olha aí, vai dar direitinho, que aí você vai me contar a hora que você falou, é isso. Porque, olha por que eu estou perguntando isso. Eu já vi o senhorio falar que no início vocês tinham 5 músicas, vocês vendiam um show com 5 músicas. E conforme a semana ia passando, as semanas iam passando, vocês iam fazendo mais uma música, entrava mais uma música e vocês tinham uma petulância maravilhosa. Porque o povo queria que vocês fizessem cover, não era? E o cara da banda falava, não, o nosso trabalho é autoral e nós temos 5 músicas. Você quer 6, então a gente faz um bis. Aí depois na semana seguinte, não, agora a gente já tem 6. Você quer 7, não tem? Que é isso. Qual que foi a hora que você pegou e falou assim, gente, olha que o negócio deu certo mesmo, a gente tem um show de 2 horas. Eu acho que
quando a gente faz a nossa carreira foi sempre cercada de expectativas e frustrações, e as frustrações elevando as nossas expectativas novamente. Então, a gente sempre contado isso. Eu conto isso muito no livro que eu escrevi, o Impossível Esquecer o que Vivi, que conta muito os percalços da gente. Porque como a gente não chegou pronto, a gente foi descobrindo novos caminhos ao longo da vida e criando novas expectativas e às vezes conseguindo, às vezes frustrando e tudo mais. Então, mas vocês já tinham it, não tinham? Lá atrás, vocês já tinham alguma coisa ali, ó, porque vocês foram uma banda que vocês foram disputados pelas gravadoras. Sim. As pessoas batiam na porta, pelo amor de Deus, deixa eu entrar. E a gravadora não, ela escancarava para vocês. Sim. Então é diferente. Então se vocês já tinham um Não, alguma coisa devia ter, mas a gente não tinha, aí é que tá. Nós devia, não tínhamos... olha só o que o moço falou, devia, olha o louco. Mas é porque a gente não tinha essa percepção, entende? E até por isso, por não ter essa percepção, é que a gente falava as coisas mais doidas como isso. Quero contratar um show da banda, tá bom, só tem um detalhe, são 5 músicas. Não, tem que tocar um show mais longo, só temos 5 músicas. Toca uma do Ultraje a Rigor, então chama o Ultraje a Rigor para tocar, você quer contratar um biquíni. Aí o cara ligava na semana seguinte, tá bom, vou botar uma banda de baile, param no meio do show, vocês entram e tocam as suas 5 músicas de 6. Aí ele, 6 o quê? 6 músicas, não são mais 5. A gente fez um no fim de semana, entendeu? E isso foi assim, a gente foi fazendo, e somente quando a gente chegou nas 10, 12 músicas, a gente falou assim, agora a gente vai gravar um disco. Então tem essa história que foi sendo contada e desenhada, entendeu? E cada música que vocês iam fazendo, você sentia que então que vocês estavam crescendo mais como artistas, como músicos, como a gente foi percebendo que quando a gente acabou isso, veio um grande problema pra gente, que foi fazer o segundo disco. A gente falou assim, e agora? Nós não temos nada pro segundo disco. Isso acontece, não é? Tem mesmo. E no caso, por exemplo, de bandas como a Legião, a Plebe Rude, Capital Inicial, eles já vinham de muitos anos compondo. Então, muitas das músicas que a Legião fez e que o Capital fez, etc., foram aparecendo salpicadas em outros discos. O Ira também e tal. No nosso caso não, a gente começava do zero e havia aquela coisa assim meio de síndrome do papel branco, de falar assim, agora o que eu vou escrever aqui, como eu vou falar, o que a gente vai dizer, entendeu? Então era tudo uma novidade. É uma coisa muito pesada, às vezes no ombro, não é não? Para o artista, para não ficar... A gente conseguia dividir isso bem. Então, nós tínhamos mais de um compositor na banda, então sempre estava um escrevendo, sempre estava um fazendo. Quando às vezes você se sentia fraco, o outro estava mais forte, isso ajudava. Isso é aquele negócio que a gente estava falando lá atrás, né? A coisa da amizade na banda. Isso é bonito demais entre vocês. Esse acordo que vocês têm, tipo assim, se a gente comer filé, todo mundo vai comer filé, mas na hora que chegar na mochiba, todo mundo vai dividir a mochiba. Exatamente, estamos no bife, estamos no osso. Pois é, isso é maravilhoso. Isso foi muito importante em vários momentos da nossa vida, porque teve momentos em que a nossa carreira estava quase indo para o ralo e a gente estava fazendo poucos shows e o que garantia a nossa sobrevivência eram os direitos autorais das músicas antigas. E quando chegava no final do mês, que vinha o depósito pelos direitos autorais, aí um fala assim, você viu que entrou tanto? Aí o outro, que ótimo, então entrou para mim também. Maravilhoso, a gente dividia isso, entendeu? Que é tudo igual na banda, né? Isso eu acho sensacional. Isso é aquele muito negócio que eu estava falando da sua pessoa também. Da humildade, que consegue fazer com que você consiga se conectar muito mais com as outras pessoas, porque a sua capacidade cognitiva é muito grande. Você está entendendo? Ela é enorme. Eu não sei se já te falaram isso, já provavelmente já. Vamos passar para a próxima musiquinha? Eu escolhi Tempo Perdido, Legião. Amo! Quem não ama, né? Quem não ama? Eu escolhi Tempo Perdido porque eu vi Tempo Perdido ser tocado pela primeira vez num show que a Legião fez no Canecão. E assim, eu fui para assistir o show do disco inaugural da Legião e ele tocou 3 músicas do disco 2 antes do disco 2 sair. E eu me senti um privilegiado de estar assistindo aquilo. Ele tocou Música Urbana 2, ele tocou Eduardo e Mônica e ele tocou Tempo Perdido. E Tempo Perdido foi uma porrada, assim, sabe? Eu falei, caraca, cara, olha para onde esse cara tá indo com as canções. E aquilo, o Renato, eu sempre falo, o Renato foi um cara que estava o tempo todo colocando o sarrafo um pouquinho mais alto, sabe? Dificultando o nível, cada vez mais. E a gente pensando, não, eu não posso fazer mais esse tipo de canção. Eu tenho que fazer uma canção, no mínimo, parecida, sabe? Tipo, não de letra, mas
eu deixei uma música tão boa ou melhor do que aquela ali, sabe? E isso criava uma competição saudável entre todos os artistas. Sabe, o Herbert falava, cara, você ouviu a música nova do Cazuza? Que incrível, cara. Nossa, eu queria tanto ter escrito uma canção dessa forma. Todo mundo falava, todo mundo conversava muito. E isso era uma coisa muito interessante. Porque de repente, nossa, cara, interessante essa forma de escrever que você está fazendo. E era uma coisa que inspirava, né? Inspirava. Essa aí foi a época que vocês chamaram ele para poder tocar com vocês? Não, ele já tinha chamado. Já tinha tocado? Já tinha cantado Múmias, entendeu? Que era para cantar uma outra música, na verdade, chamada Domingo, mas Múmias funcionou muito melhor. E eu sugeri em cima da hora para ele, falei assim, cara, ao invés de cantar essa música Domingo, que a gente estava pensando, e se você fosse essa? Aí ele olhou, entendeu, assim, qual era a pegada, e falou, pô, legal, essa música, vou cantar essa então. E aí fizemos a gravação num dia só, muito rapidamente, foi muito legal. E aqui, essa música que vocês não chegaram a tocar no palco juntos, né? Não, a única oportunidade que foi assim, a partir do momento que a gente lança a música em março de 86, a Legião lança Tempo Perdido um pouco tempo depois. Aí estourou. E aí, bomba! E aí, cara, a gente não conseguia se encontrar mais. Porque até então, a Legião estava fazendo shows, etc., mas num ritmo parecido com o nosso. E ela vai para um outro patamar. Aí quando eu encontrei com ele, num determinado momento, eu falei assim, pô, Renato, você tá aqui, né? Aí ele olhou pra mim, me deu um abraço e falou assim, cara, não me peça pra cantar a música, eu não sei mais nada da letra. Aí eu disse, o que é isso? Ela falou, deixa pra lá, não tem problema, não sei o que tal. E a gente acabou não tendo uma oportunidade, né? Assim, o Renato sempre gostou de palco, ele não gostava de tudo que envolvia chegar ao palco. Os problemas todos, às vezes como é que eu vou dizer isso? A adoração mesmo, né? Que as pessoas tinham por ele. Mas aqui, vocês fizeram uma coisa tão fantástica, fabulosa com essa música depois, não é? Sim. Que se não me engano, foi a primeira vez que isso foi feito aqui no Brasil, não foi não? Da regravação, de colocar uma pessoa que já tinha passado ali para outro andar, pós-mortem. Eu acho que comercialmente sim. Eu fiz uma pesquisa sobre isso e já tinha sido feito fora do país com o Unforgettable, né, com a Nat King Cole. O Nat King Cole cantando com a filha, tá certo. Né? E se não me engano, foi feito uma música, acho que foi Se Todos Fossem Iguais a Você, né, que uma propaganda de cerveja que rolou o Tom Jobim cantando com Vinícius, que já tinha falecido, entendeu? Isso foi antes do Tom Jobim falecer, que foi na metade da década de 90. Então, um pouco antes teve essa história. E o que aconteceu? Quando o Renato morreu, nós tiramos Múmias do repertório, a gente meio que não se sentia à vontade mais de tocar. E passamos quase 5 anos nisso. Aí quando chegou num determinado momento que a gente ia gravar um disco todo em homenagem ao rock da década de 80, que a gente gravava nossos contemporâneos, aí alguém falou assim, por que não fazia uma do Biquíni? Aí eu falei, pô, qual que poderia ser tal? Veio de repente no ensaio, Múmias. Pô, mas a gente podia fazer, pô, legal, podia fazer com quem? Cantando. Falei, não, porque tal Renato? A gente tem condição hoje de colocar no computador a voz do Renato. E ficou muito legal. Foi fácil, porque tinha um guerre-guerre ali do Legião com negócio de direitos autorais e tudo mais. Foi fácil para vocês conseguirem fazer isso? A família foi, não, a família liberou. Liberaram. A família liberou, mas assim, também a gravação já havia sido feita. E os contratos da época, todos, eram contratos da gente começando a carreira. Então, a gravadora tinha poderes para poder fazer isso se fosse necessário, entendeu? Talvez, mas independente disso ou não, a gente conseguiria, porque a gente sempre teve uma relação muito boa com todos os familiares. Isso é legal, não é? Porque parece, principalmente o pessoal do Rio, eu tenho uma impressão que vocês são muito unidos, as pessoas da música. Vocês são... Ou você acha que tem muito cheio dos guerre-guerre? Não. Aqui tem muito não. Eu não sei se é mineiro. Mineiro tem um trem esquisito. Eu não vejo não. Eu vejo o Samuel com o Lô, eu vejo, sabe, tantas... mas o Samuel é um fofinho, né? Entendeu? Mas então você vê que, poxa, tem essa relação, entendeu? Assim, só para citar um, entendeu? Existe essa coisa de um estar meio que trocando ideia com o outro, isso aqui também, poxa, existe uma geração inteira que é meio que
Clube da Esquina, Pato Fu, Jota. Mas tem uma panelinha, viu? Tem uma panelinha que se você não faz parte daquela panelinha, eu já percebi isso aqui. É mesmo? Eu te conto os garrafões todos depois, você vai ver. Vamos para a próxima musiquinha? Então, eu já citei 4 músicas e eu queria deixar as próximas justamente para homenagear Minas Gerais. Ai, que lindo! Então, eu assisti emocionado o show do Milton. Só pela televisão, eu não tive condição de estar no Mineirão para poder assisti-lo, mas fiquei muito emocionado. E de todas as músicas que o Milton gravou, e claro que, poxa, tem tantas incríveis, existe uma música que não é talvez das mais conhecidas, mas talvez ela me traduza tanto, que eu não pensei 2 vezes em escolher ela. É de um disco chamado Yauareté, tá? É um disco que tem uma onça preta na capa, e ele fez essa canção cantando com Paul Simon. E essa canção chama-se Vendedor de Sonhos, entendeu? Nossa, bonita demais. É muito bonita e é uma coisa que ela traduz exatamente o que eu acho que todo artista entendeu? E então, é tão engraçado porque você morou fora também, não morou? Você morou no Reino Unido? Eu fiquei na Inglaterra por 2 meses apenas, me preparando para poder ganhar mais fluência no inglês. Era um pensamento que meus pais faziam, você quando for para a faculdade, você tem que estar craque em inglês e tudo mais. Então, mas é impressionante, eu não sei se você teve a chance, porque eu fiquei quase 20 anos fora, se você teve a chance de ver o respeito que as pessoas têm lá por Milton Nascimento. É uma coisa é impressionante. Eu tenho um amigo lá que é DJ, que ele formou assim em Amsterdã e chegou lá um semestre inteiro, era estudar Milton Nascimento. É uma coisa, então para um artista, para você, deve ser um tapa assim, tipo, não é não? Não, na verdade eu acho muito óbvio que seja isso, o artista estrangeiro vai adorar Milton Nascimento. Uma banda que eu adoro, que é o Duran Duran, fez uma música chamada Breath After Breath, com a participação do Milton cantando, naquele disco que tem Come On Down, que tem Ordinary World. Então você vê como essa percepção, uma percepção clara de um grande artista, entendeu? Com uma voz incrível, né? E que, voltando a Chico, né? Poxa, o que ele canta em O Que Será, quando entrava a voz dele, eu ficava assim, sabe, impressionado. Eu fico impressionada com isso. E eu fico vendo que talvez seja também pela essa coisa de cada um da banda gostar de um estilo. Talvez isso tenha ajudado também na coisa do biquíni conseguir. Eu quero saber uma coisa. Tem uma música que eu preciso perguntar a historinha dela, por favor, por obséquio. Impossível. Impossível é uma letra do Birita, baterista da banda, que mostrou a música pra gente. E essa música foi uma música que, da primeira vez que ela foi feita e mostrada, assim, eu me lembro que ela foi mostrada no violão e a gente achava ela uma música muito romântica. Mas não? Pois é, mas não foi isso que ele fez, não foi a intenção. Não, na verdade, eu percebi e depois na banda as pessoas falaram assim, cara, você está falando que é uma pop song sobre morte, entendeu? E eu falei assim, foi com o seu filho, não, talvez? Não foi? Não, isso há muitos anos antes. Pois é, isso eu ia pensar, eu estava assim, não, pera, Impossível tá lá atrás, Não. Na verdade, a única música que fala sobre o falecimento do meu filho é uma música chamada Saudade ao Museu do Amor, que foi lançada num disco em 2017, porque foi uma canção que foi composta exatamente dias antes dele falecer e foi composta em inglês. E aí o Liminha, que estava produzindo o disco, falou assim, essa música é muito boa, mas está em inglês, não dá para fazer uma versão em português. E eu dizia assim, a letra em inglês que nós fizemos, né, dizia assim, do tipo, segure firme, seja forte, porque às vezes a vida pode te escapar, sem ter a menor ideia dos dias que estariam por vir. E a gente escreveu aquilo ali em inglês, hang on, be strong, sometimes life can slip away, entendeu? E aí a gente fez a música toda e ela pouco tempo depois, né, veio o acidente, etc., veio a morte do meu filho, veio um período muito difícil. 6 anos depois ele falou assim, poxa, vamos gravar essa música, ninguém não sabia de nada, ele falou, a música é boa.
E eu pensava assim com o Coelho, eu não consigo traduzir essa música. Como é que eu vou traduzir uma música dessas? E da mesma forma como o John calçou os sapatos da Fernanda para poder falar a canção Para Viver Mais, que era o que ela queria dizer para o pai dela, o Coelho, no dia do aniversário da morte do meu filho, sem ter a menor noção do que ele estava fazendo, ele simplesmente escreveu naquele dia, ele mandou para mim de manhã cedo, que assim, escrevi isso. Canalizou. Ele canalizou e falou assim, olha só, e os versos todos. Ai meu Deus, eu tô arrepiada. E ele, tipo, sentia uma dor por dentro me rasgar, não sei que armas eu voluntário, etc. Isso era o Coelho escrevendo, calçando os meus sapatos. E aí eu virei para ele e falei assim, você não tem ideia de que dia é hoje, né? Hoje está fazendo aniversário de morte do meu filho. Ele disse, é mesmo? Aí eu falei para ele, assim, tá bom, os versos estão muito pesados, eu quero o refrão. Eu vou fazer o refrão da música e eu vou fazer uma coisa mais leve, entendeu? E aí eu falo, a saudade é o museu do amor, né, que me faz viver para ser feliz, porque você ainda mora em mim. E aí, voltando a Impossível, Impossível é uma canção que fala sobre perda, que tem esse duplo sentido de, né, ele fala, impossível esquecer você. Esquecer quem? Quem está aqui presente ou um grande amor que se perdeu? Ele fala, como é difícil viver carregando um cemitério na cabeça. Eu acho essa frase isso muito, é muito forte, muito forte, né? Mas é isso que a gente está falando. É por isso que eu estou falando. Vocês conseguem conectar com alguma onda de informação que vem do vácuo quântico, sabe? Como é que sério mesmo, eu acho que vocês conseguem, vocês canalizam essa informação e é por isso que vocês atingem tantas pessoas. Porque todo mundo que está vibrando ali naquele negócio... Eu gosto dela que tipo... A Ana explicou pro Bruno coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar, entendeu? Assim, é o maior Eduardo e Mônica que tá rolando aqui. Igual o negócio que eu tô te falando do seu poder cognitivo e tudo, é por causa disso, é porque você está conectado direto lá com a sua vibração. E isso eu acho de coração, eu tenho certeza, não é que eu acho, eu tenho certeza, vou mudar essa frase, tá certo? Mas vamos lá então, e o Impossível. E o Impossível foi isso, a gente fez, eu acho que... Eu nunca perguntei muito pro Birita sobre... Aliás, eu não pergunto para ele o porquê das canções dele. Você tá louco? Uma coisa que eu mais tenho curiosidade. Mas ele faz as canções dele e ele sempre fala assim, eu não tenho que explicar nada. Ele fala assim pra mim. Entendeu? Ele fala assim, ok, eu escrevi isso, sei lá. Porque, Aí eu falei, tá bom, cara, ok. Mas pelo menos... Mas eu acho muito interessante porque a gente vai meio que... Como eu vou explicar? O Birita é o baterista da banda. E já escreveu canções incríveis como Quando Eu Te Encontrar, Meu Reino, Impossível, só para citar algumas. E você vai meio que descascando, entende? Ele é aquele cara mais fechado, sisudo, assim, etc. E de repente há um núcleo de poesia. É cebola. Você vai, eu acho que é mais o ovo, a casca é dura e a gema é mole. Sabe? E ali dentro tem a gema. Aquela coisa dele, que é a sensibilidade dele, tudo mais, ele fala Mas sobre. essa aí vocês tiveram aquela coisa de olhar e falar assim, isso aqui é um hit. Não. Ou foi igual Vento Ventania? Porque Vento Ventania demorou para cair na caixola que ia ser. Mas a gente começou a perceber quando a gente começou a tocar Impossível. Tanto é que ela foi a segunda música a ser tocada e não Vento Ventania, entende? Então a gente realmente, quando lançou o disco, lançou com Zé Ninguém e depois fomos para Impossível antes de Vento Ventania, porque achávamos que Impossível era uma música forte. Isso a gente acreditava. É uma das músicas mais fortes que eu já escutei na minha vida, daquela que faz a gente arrepiar, quase chorar, voltar lá atrás, meu Deus do céu. Eu acho que, especialmente quando eu vejo muito isso no show, né? As pessoas abraçam muito a música, especialmente aquelas que passam por alguma perda e tudo mais, né? Seja amorosa ou uma perda real, né, de alguém querido. Então tem um pouco disso também. E a gente fica feliz eu sempre falo, cara, acho que é o maior presente que a gente saber que a nossa música faz parte da trilha sonora das pessoas. Com certeza. Isso é o maior prêmio. Vamos para a última musiquinha, antes que alguém aqui me mate, porque as pessoas já estão fazendo sinais. Gente, as pessoas já estão fazendo sinais para mim, vocês não acreditam, tá? Vamos então, a última musiquinha, qual que você escolheu? Como eu falei, uma homenagem a Minas Gerais, uma homenagem a uma banda que eu adoro, entendeu? Que eu sempre curti, que sempre mexeu muito comigo pela estética. Eu acho que também foi uma coisa que me influenciou no biquíni. Eu falava, não, a gente tem que pegar algumas coisas desse tipo de linguagem. E essa banda é o 14 Bis. Entendeu? Nossa, eu amo Flávio Venturini, fofinho. E todos ali são para mim incríveis. E o 14 Bis tinha aquela coisa assim, naquele momento, estava se falando de Blitz, estava se falando de uma nova onda, mas eu estava assim, do tipo, cara, mas o 14 Bis tem uma obra já incrível.
tá no quarto disco, mas o que tal? E eu ouvi aquilo, e eu ouvi aqueles sons todos sintetizadores, eu estava muito na fase ligada a sintetizadores, entendeu? Tecnopop e tudo mais. Então, aquilo mexeu muito comigo. E claro, né, o Planeta Sonho é aquela introdução. Não, é bonito demais, não é? Muito. Mas só que aquele povo ali, deixa eu te contar, eles fazem alguma coisa, principalmente quando eles começam a cantar. Eles vão, às vezes, num timbre lá em cima, porque eles não querem que a gente cante. Sabe? Eu já percebi isso. Uma coisa que eu tenho que falar, eu não posso terminar essa entrevista sem falar isso aqui, Bruno, porque eu acho que é tão engraçado, eu vou voltar lá atrás como eu comecei a entrevista, dessa coisa, porque eu acho, com toda sinceridade, que você é um arquétipo, você é uma força da natureza. Você percebe isso? Você consegue perceber que você é o seu melhor arquétipo? Que você não precisa te trazer nada? Eu não consigo ter essa emoção mesmo. Você sabe, olha, eu vou te contar uma coisa. É a humildade, é isso que te faz ser essa coisa tão grande. Bom, vamos lá. Primeira coisa, falando em arquétipos. Somente uma vez tiraram o tarô para mim. Eu sou taróloga, se quiser eu jogo de novo. Não, esse é um motivo. Normalmente eu não quero saber como vai ser. Não? Eu nunca. Eu não pergunto nada. O meu mapa astral, quando saiu, eu estava muito mais curioso em entender que tipo de personalidade existia no mapa astral e saber se ela estava conectada comigo ou não. Se condizia com a vida que você estava levando. Exatamente, mas não o futuro, que as pessoas queriam muito saber, eu nunca quis saber. Me lembro da minha mãe ter ido a Salvador, ela falou assim, Bruno, eu conheci uma moça aqui que começou a falar sobre a minha vida e começou a falar muitas coisas de você. Eu falei assim, não me conte. Aí ela falou, não, por quê? Eu falei assim, pode cair o piano logo na minha cabeça, mas eu não quero saber. Mas por que você não quer saber? Tenho medo do futuro, assim, eu acho que o futuro tem que chegar até você e não você ficar correndo atrás dele. Então, tem isso. E o arquétipo, que você estava falando, então, o tarô foi tirado, o tarô foi tirado uma vez, única, por uma tia minha. E a única coisa que ela falou para mim, que foi muito importante, ela falou assim, olha só, ninguém tira o que você tem. Ela falou pra mim. Mas ela falou qual que era o arquétipo que você Nada, eu não ia nem guardar. Era força, né? Ela falou assim, o que é teu ninguém tira. Só ela falou isso pra mim. Isso foi, digamos, uma coisa que eu segurei muito forte na minha mão em vários momentos de carreira mesmo, sabe? Não de dramas pessoais, nada disso, mas às vezes as coisas quase se afundando, não, a banda não vai durar mais não sei quanto tempo, não, ninguém tá mais prestando atenção em vocês, eu falei, não, porque é meu, ninguém vai tirar. Mas isso é fabuloso. Entendeu? Isso foi muito importante. E a questão da humildade, eu acho que é o seguinte, eu sempre trabalhei muito com isso. Eu sempre admirei as pessoas humildes, entendeu? Assim, não por menos, para mim, eu acho incrível o Papa Francisco, pelo que ele é e pela humildade que ele tem, entendeu? Ele se desprover dessas coisas tão materiais assim. A humildade, você vê que você chega no seu show também, você coloca um tanto de música de outras bandas. Mas eu não vejo dessa forma. Porque não. Você é um doido desvairado. Aí, deixa eu te contar de quem está vendo do lado de cá. Você proporciona uma coisa ali para as pessoas que estão no palco que é inigualável. Mas só que não é todo mundo que tem peito e cacife para chegar lá e cantar a música do outro e falar, eu admiro, eu canto também e faço você cantar. Você está entendendo? Porque você sabe o que você é. Você pode chegar e falar, eu sou o meu melhor arquétipo. Eu vou descobrir o que é arquétipo, mas depois, tá bom, mas olha, é uma coisa que eu quero dividir com o público. É como você falou, realmente, eu subo no palco e eu descubro ali que aquelas pessoas todas vieram para mim. E eu acho que talvez porque eu nunca me vi como artista, entendeu? Eu sempre achava que artista eram os outros. Então, eu sempre pensei que a mim me foi dado um grande presente e eu tenho que agradecer. Entendeu? Subir ao palco para mim é um grande exercício de gratidão. Sabe, chegar ali e falar, essas pessoas que estão fazendo um bem para minha vida, entendeu? Elas me fazem bem, elas não têm ideia, não tem que elas também me fazem. Elas vêm falar comigo, sua música foi isso, aquilo, mas e vocês que deram simplesmente a minha carreira, vocês deram a minha vida, entendeu? Então eu sou muito grato a elas e divido isso com elas. E é justamente aí que o vento faz a curva, eu tenho certeza. É possível, né? Essa coisa da gratidão, e é o que eu estou sentindo agora. Obrigado. Bruno, eu não tenho como te agradecer.
Você sabe que se não fosse o Cacibas, você ia ficar aqui mais umas 4 horas. Mas o Cacibas está te tirando daqui, tá certo? Não sou eu. Por favor, volte sempre. Eu amei, foi uma honra te conhecer um pouco mais. Tá certo, querida. E volta aqui no playlist. Bom, meus amores, então foi isso. Estou terminando aqui mais um playlist, como eu falo para vocês. Toda semana minha boca não passa, nem na porta jamais passará. Eu estarei sempre trazendo alguém aqui muito especial. Semana que vem eu estarei de volta. E até lá, vocês já sabem. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Juízo. Tchau. Que honra, Obrigado. que delícia. Foi bom para você, Bruno? Vamos tirar fotinho? Vamos. Tem que tirar fotinho, calma.